Chegou a hora da gente receber ele, Fábio Fares, especialista em análise macro. Fábio, sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Paula, Felipe, Vandique, Débora, tudo bom com vocês? Tudo ótimo, obrigada, Fábio. Mais uma semana aqui com a gente. São vários assuntos, mas vamos começar aqui, vamos por partes, né? Queria entender um pouquinho também da sua leitura sobre o PIB, divulgado agora há pouco, aí surpreendendo até positivamente, né? A economia americana mostrando-se forte e resiliente, indo já até um pouco em linha com o próprio até discurso ontem de Jerome Powell, né? Queria entender um pouquinho da sua visão também sobre estes dados. Eu acho que a gente tem visto a frase do Buffett lá em 2020 ser cada vez mais real. Quem apostar contra a América vai se dar mal. Só que eu continuo insistindo, Paula, que a gente tem que separar a economia dos Estados Unidos, esse número de PIB foi excelente, e o que acontece no mercado financeiro. Porque, como o Powell deixou claro ontem, depois da alta de juros, que na minha opinião foi a última, se as condições globais de commodities comportadas continuarem até o final do ano, agora a gente chega naquele momento onde a dor dos juros altos vão fazer sentido cada vez mais. Por quê? Porque eles já estão sendo sentidos na economia. E de agora até, de repente, o Fed começar a cortar, que por enquanto se sabe que deve ser só em 2024, o Powell deixou claro ontem, durante a coletiva de imprensa, a gente só enxerga a inflação na meta em 2025. E para conseguir cumprir isso, os juros permanecerão altos por um longo período. 5,5% de juros, com a economia americana na dinâmica que está, vai ser muito importante a gente observar os próximos passos, porque, como eu venho falando aqui, a conta não fecha da maneira que os dados mostram. E agora vamos ter 5,5% por um bom tempo. Então, alta de juros já não vai ser mais uma incógnita. A incógnita agora é como a economia se aguenta enquanto os juros estiverem altos desse jeito. E ela se aguenta, na sua opinião, na sua visão, Fábio? Olha, Paula, eu acho que a gente tem uma combinação, e eu até gosto quando o Vandique está aqui comigo, porque ele é muito bom nessas análises, por já ter vivido aqui, muito importantes, que a gente depende agora cada vez mais de eficiência das empresas para manter o mercado de trabalho aquecido. Só que com juros altos, nesses níveis de 5,5% e uma inflação rodando entre 3,5% e 4%, que é isso que a gente vai ver nos próximos meses, ela continua em ritmo de queda, mas é uma queda lenta. Se a empresa não for extremamente eficiente para conseguir continuar sendo lucrativa, sem ter que mexer, por exemplo, em emprego, isso ajuda. Agora, será que são? Será que consegue? Porque é o que eu falo, quando você olha para a foto do mercado financeiro, a bolsa subiu, que é uma beleza. Quando você levanta o capô para ver do que subiu, foram empresas de tecnologia. Estamos vendo empresas da economia real, o Dow Jones está indo para o seu 14º dia de alta consecutiva. Isso mostra uma confiança na economia real. Agora, será que isso é duradouro ou é o pessoal que acha que perdeu a pernada em tecnologia tentando comprar outras coisas e pagando já um valor mais alto por empresas que provavelmente vão ter dificuldades daqui para frente? Quero trazer então o Vandique aqui para a nossa conversa também, já que o Fábio trouxe aqui, já chamou o Vandique. Vamos lá, Vandique, também queria entender um pouquinho da sua visão aí diante dessa leitura aí que o Fábio trouxe da economia americana. Bom dia, Fábio. Sempre um prazer enorme estar aqui com você. Me sinto honrado pelas suas palavras. Muito obrigado. Paula, o Fábio tocou num ponto de extrema relevância, que é a questão da produtividade. Fazendo uma continha rápida aqui, tá, com juros na casa de 5,5%, nós temos taxa real de 2,5%, uma vez que a inflação é 3%. Esse é um nível exorbitante de custo de capital para as empresas nos Estados Unidos. Isso é um número que não existe desde o começo dos anos 80. Então, esse é um custo de capital que, para uma empresa conseguir continuar investindo e ter retorno no seu capital investido, né, é muito difícil.
né? Esse é um dos maiores problemas que a gente tem nos Estados Unidos, porque existe a economia financeira, existe um descasamento que é a economia real. A economia real, ela recebe o impacto da taxa de juro de vez em quando até 18 meses após. Então eu acredito que a gente está numa ascensão desse efeito. Ele ainda não se materializou por completo nos Estados Unidos. Eu não aposto contra os Estados Unidos. Eu sempre disse que acreditava que a economia americana ia crescer muito mais do que estava previsto. Nunca acreditei no 1,8% que o mercado tinha como consenso. Acreditava que ia ser pelo menos 2% e veio 2,4%. Eu vejo a pujança, a flexibilidade, a competência da economia americana, que é inegável. Mas, pelo outro lado, eu vejo um arroxo monetário que teve que ser feito, porque você não pode ter a economia americana com taxa de juros, com taxa de inflação perto de 10%. Mas, pelo outro lado, isso tem um impacto real na economia real, no homem, na mulher, na rua, né? The man the woman on the streets, que os americanos sempre falam. E não é só Wall Street que importa, mas Main Street também importa, onde o sujeito compra o seu supermercado, onde o sujeito toma decisões do dia a dia. A minha maior preocupação é se a produtividade vai se elevar na mesma quantidade que vem crescendo a produtividade americana, mas se a produtividade vai dar esse espaço para que haja retorno no capital investido para fazer a mágica da economia continuar crescendo. Porque o setor tecnológico, a gente sabe que, apesar de empregar muita gente, emprega muito menos do que outras partes da economia real que tem necessidade de mão de obra mais intensa. Eu quero voltar aqui também com o Fábio, né, com os dois, por sinal, para continuar ainda aqui nesse tema. Fábio, pegando um pouco, né, do que foi dito ontem, o Jeremy Powell ali, né, você até trouxe a sua interpretação, ficou, né, acho que o mercado querendo enxergar exatamente que o juros vai ficar neste atual patamar. Houve ali, né, ele deixou meio que em aberto, vai analisar dado a dado, a gente tem PCI ainda essa semana, indicador importante. A próxima reunião do FED, só no final ali de setembro, tem muitos dados econômicos pela frente, mas ele deixou, acho que, uma sinalização. Pode, né, não subir mais, mas pode subir também. Ali, principalmente falando, né, que não vê corte para 2024. Talvez pode deixar ali como uma pausa, mas também trouxe uma grande preocupação ainda em continuar monitorando tanto o mercado de trabalho, ali o núcleo principalmente de serviços, de inflação. O mercado está enxergando exatamente assim? Eu pergunto porque nas últimas falas de Jeremy Powell, o mercado parece que não enxergava quando ele falava que iria subir pelo menos mais 2 subidas de juros ainda este ano. O mercado estava enxergando ali, acho que só uma subida, pelo menos essa era a sinalização. Você acredita que o mercado está conseguindo, né, ter essa visualização dessa incógnita ainda diante dos próximos dados até o final de setembro? Muita coisa pode acontecer, né? Eu acho que a única variável que muda a cabeça do mercado, que ontem escutou que o Powell veio para o que o mercado quer, é se o petróleo voltar acima de $90. Enquanto o petróleo estiver abaixo de $90, ele tem mais espaço para acabou a alta de juros, porque como o Van Dijk bem expôs, agora é que a gente vai começar a sentir os efeitos. Se a gente olhar os dados de condições financeiras aqui nos Estados Unidos, as condições financeiras estão extremamente soltas ainda, mesmo com 5,5% de juros. Por quê? Porque o efeito dos juros na economia ainda não bateu. Pega os números de casas, o mortgage está 7%, as pessoas estão comprando casa. Então tem toda essa cadeia ainda para ser sentida com o impacto dos juros. A variável que está na mão do Fed, que foge do controle do Fed e que faria o Fed subir mais uma vez os juros, ou em setembro ou em novembro, é o petróleo, porque ele é a base do estrago que pode ser feito na economia americana. Ontem o mercado olhou um Powell que abriu o jogo sobre a meta e deixou claro, como a Langard fez agora há pouco, eu não quero mais subir juros e eu só vou subir juros se der tudo errado perto de uma reunião, coisa que eu não acredito. Eu ainda vou falar sobre a política monetária lá da zona do euro, mas já que você trouxe o gancho do petróleo, queria entender também da visão de vocês, né? É possível, né, esse cenário aí que você trouxe, né? Isso só seria possível com a alta do petróleo. A gente tem visto o OPEP reduzindo produção para aumentar o preço. Agora, né, tem um cenário até de uma expectativa que essa injeção que está sendo colocada na China traga mais estímulos para
que realmente fomente ali uma demanda, inclusive, maior também. Mas a gente viu o petróleo ali bastante volátil, principalmente diante, acho que nesse ano como um todo, né? Muita volatilidade, até mesmo com essas reduções de produção por parte da OPEP para conseguir manter o petróleo ali em $80. Na visão de vocês, vou começar com o Vandique agora. Você acredita, como que vocês têm olhado, Vandique, aí, principalmente para essa commodity, né? É possível realmente a gente ter aí uma disparada, alcançar aí níveis maiores de petróleo diante desse cenário global? Paula, eu não acredito em disparada. Nós podemos notar o seguinte, a China está andando de lado, já está andando de lado há um certo tempo. Não acredito que o estímulo do governo chinês vá fazer a economia ascender. O que eu vejo é que a China chegou ao seu ponto limite do seu modelo econômico. E aí a gente entra na seara do modelo político, né? O modelo político que a China tem, que interfere na economia, que é uma economia planejada, ele não tem mais condição de continuar para que a China consiga crescer em patamares mais altos. Ele foi eficiente e eficaz para levar a China até onde ela está, mas chega um certo ponto que o modelo se esgota. A meu ver, a China está num processo parecido com o Japão. Ela está envelhecendo muito rápido, ela não tem população para pagar a conta em termos de Estado, o Estado provê tudo, as pessoas precisam trabalhar e a população, principalmente a população economicamente ativa, dos mais jovens, vem se encurtando na maneira mais rápida que a gente viu na história. Nem o Japão conseguiu encurtar tão rápido a população economicamente ativa. A China tem uma dívida que, se o PIB da China é o PIB que a gente entende como sendo o PIB, né, eu não acredito nos dados chineses, eu acredito que o PIB é extremamente inflado. A China tem a maior relação dívida-PIB do mundo e essa dívida vem crescendo. Ela tem um baita problema no setor imobiliário, ela tem uma bolha especulativa. A China tem tanta coisa para resolver que eu não acredito que esse estímulo vai impactar de uma maneira que as pessoas vão passar a usar mais carros, comprar mais carros e demandar mais petróleo. Outra coisa, a China lidera o mundo em eletrificação. A maior parte dos carros vendidos na China hoje, eles são carros elétricos e híbridos. Isso também reduz a demanda por petróleo. E o segundo ponto é que a OPEP ela é muito boa para anunciar certas medidas de corte ou aumento de produção, mas quando a coisa aperta, todo tipo de conluio como uma OPEP, que essencialmente forma um cartel, existem incentivos extremamente fortes para as pessoas romperem as suas promessas para o cartel. E isso acaba acontecendo. Portanto, no momento que você tem queda de petróleo e nações, empresas precisam de mais receita, elas vão passar a vender mais. E a gente tem, eu não vejo essa questão de uma possibilidade de uma explosão no preço do petróleo. Outra coisa, a Europa tem tudo para entrar em recessão. A Europa está capenga. A gente sabe que a taxa de juro na Europa, ela ainda está muito aquém do que ela precisa ser. Ela continua em território negativo. Para mim, taxa de juro na Europa tem que estar em torno de 6%. Eles estão em 3,75%. Essa taxa de juro não vai trazer uma inflação de 6%, talvez até 7%, em alguns países ainda 10%, para o patamar de 2%. Então, esse é um dos maiores desafios que a Christine Lagarde tem, é fazer uma política monetária para países que têm ciclos econômicos distintos um do outro. Né? E a verdade é o seguinte, existe um modelo econômico que deu até um prêmio Nobel de Economia para o Robert Mundell, que chama OCA, Optimal Currency Areas. E a Europa, né, não forma uma área ótima de moeda única. A estrutura da Europa que faz sentido ter uma moeda única é a Alemanha, França e Benelux. Mas os outros países foram uma decisão política de trazer esses países para dentro. Só que esses países como Lituânia, por exemplo, ou a Grécia, têm ciclos políticos e ciclos econômicos muito distintos daquilo que é o core da Europa, que é a França, a Alemanha e a Benelux. E isso gera problemas para poder tomar decisões acertadas de política monetária, porque alguém vai sair ferido disso. Ou a grande economia como a Alemanha, que está sentindo isso na pele, ou as pequenas economias como os PIGs, que deram tanto problema durante a crise de 2008.
Inclusive, bom, o Vandic trouxe pontos importantes antes de ir para a Europa ainda, porque o Vandic trouxe aqui uma análise importante para a gente discutir a Europa. Eu só queria entender a visão do Fábio também diante do petróleo, né? Comecei com o Vandic aqui na hora que eu fiz a pergunta sobre esta redução da produção da OPEP, ali tentando segurar o preço, pelo menos nesses $80. Fábio, eu queria entender também a sua visão, né? Se você acha que é possível ser mantido aí neste patamar, você que estava trazendo uma leitura de que seria só possível aí realmente uma mudança na questão da economia americana com uma oscilação ali, uma alteração no valor do barril do petróleo. Qual que é a sua visão? Eu concordo com o Vandic. A China é a grande aliada do mundo para o mundo conseguir se equalizar de novo em termos de taxa de juros e inflação, porque tinha uma expectativa dela ser a grande disparidade de crescimento e a gente está vendo que a China é a China de sempre. Quem já comprou produto chinês sabe, dura 30 dias, 40 dias, por isso que é barato, porque é frágil. A gente agora está vendo um país que está tendo problemas que todo país desenvolvido tem depois de um boom de crescimento. A China não consegue crescer, não cria essa demanda que todo mundo esperava que criasse. Você pega as commodities agrícolas, essas últimas pressões foram muito mais por causa da guerra da Rússia e da Ucrânia do que demanda da China. Minério de ferro está volátil porque toda hora a China está brincando de São João. Vamos crescer, é mentira, é mentira. E os Estados Unidos e a Europa se beneficiam disso. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que os Estados Unidos ele é autossuficiente, então se não tem ninguém atrapalhando, ele se equaliza, se põe no prumo e segue a vida. E a Europa, como o Vandic bem falou, é dependente do crescimento chinês, é dependente de uma série de fatores, porque a Europa quis fazer a coisa errada e está provado que está errado. Igualar todo mundo e transformar todo mundo em rei. Só que tinha um rei e 200 plebeus. Os plebeus viraram rei, agora o rei não consegue pagar a conta. Tinha que ter transformado o rei em primeiro-ministro e a plebe no ministério, mas não, igualaram todo mundo ao rico. E a Europa paga esse preço de não conseguir se equalizar, porque o Vandic brilhantemente deixou claro. A gente tem a Alemanha, tem França, que eu já desconfio, eu não concordo muito, porque eu acho que a França é bem fragilizada também. Mas a Alemanha, 2, 3 países que se suportam, a Inglaterra pulou fora e o resto precisa ser sustentado. E o Banco Central Europeu, na figura da Lagarde, fica impossibilitada de fazer o trabalho como ela gostaria, porque senão ela quebra todos os PIGs, quebra a plebe toda, e não pode acontecer isso. Bom, já que a gente já entrou na parte aí da Europa, vamos continuar aqui nesse cenário, né? Ô, Vandic, você trouxe aí uma visão até bem importante, né? Que seria ali necessário, pelo menos na sua visão, entre o torno de 6%, foi isso, né? 6%. Você falou dos juros, né? Ela deixou aqui nesse discurso de hoje ainda, acho que foi muito até parecido ali, um pouquinho com a fala do Powell, mas acho que um pouco mais firme, né? Pelo menos ali, não descartando a possibilidade de mais aumento, mas trazendo que também vai ser analisado dado a dado, preocupação em geração do emprego também, ainda que acho que tem olhado bastante, serviços, e ela traz ali uma sinalização, né, que o ponto principal é trazer essa inflação, só que ela não traz um tempo, né? O próprio Powell ontem, ele falou, acho que a meta só será alcançada em 2025, ela já deixa ali num médio prazo, não fala ali em data. Na sua leitura, você acredita que ela vai realmente continuar ali, pelo menos deve fazer mais algum ajuste ainda esse ano na taxa de juros por lá? Paula, se ela vai, eu não sei. Mas se ela tem algo na cabeça, ela faria. E ela faria na sequência mais 0,25, 0,25. A dose está boa. Por que eu digo a dose? Na Europa é diferente do Brasil e dos Estados Unidos. No Brasil e nos Estados Unidos, eu sempre fui muito a favor de dar a vulga paulada do Paul Volcker. Porque isso desancora expectativas ancoradas em lugares onde elas não devem ter e reancoram as expectativas de inflação no lugar onde a gente quer que ela esteja. E com isso a gente traz, né, para a meta a inflação. A Europa tem inflação de 27 países da zona do euro. Isso é um grande problema. E são países que têm ciclos econômicos diferentes. E esse é o problema porque é muito difícil e, na minha opinião, impossível tomar uma decisão monetária que sirva a Alemanha, a França, a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo, mas impacte de uma maneira muito negativa a Irlanda, Portugal, a Espanha e a Grécia, que são países muito vulneráveis pelo tamanho deles e a economia muito restrita.
Então, a gente não, como o Fábio colocou de maneira perfeita a analogia. A gente elevou o status de rei, todo mundo, é todo mundo igual, quando não é todo mundo igual. E esse é um dos grandes problemas que eu vejo na União Europeia e principalmente no sistema monetário europeu. A gente deveria ter uma espécie de estrutura proporcional para que, se a gente vai fazer uma tomada de decisão técnica com relação à taxa de juros, a gente deveria olhar primeiro e com muito mais profundidade e acurácia as economias que lideram a Europa, principalmente a Alemanha, a França, a Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Fábio, voltando então aqui também para a gente falar um pouco mais sobre essa fala aí de Lagarde, né? Você já trouxe ali um pouco da sua leitura, mas eu queria entender, você também acredita aí, né, que o tom dela veio ali um pouco mais duro do que o Fed de ontem, que realmente ainda deixa uma sinalização que decisões futuras ali ainda, né, do Banco Central, quando ela fala, garantirão que o nível restritivo, o tempo que for necessário, você entende ali que pode estar mais, talvez, explícito ali na fala dela do que a do Fed ontem, possibilidades de mais aumento? Sim, a Europa é muito mais sensível a dados econômicos do que os Estados Unidos está nesse momento, porque a gente já está tendo dados econômicos extremamente positivos nos Estados Unidos com a inflação caindo. A Europa não vai gozar desse benefício. A Europa ainda tem uma inflação que preocupa, tanto na zona do euro como na Inglaterra, e agora está chegando finalmente em níveis de juros que começam a chamar a atenção. Mas como o Van Dijk falou, ela tem trabalho para fazer, mas não quer. Por quê? Vamos esperar ver como a China vai se comportar, porque se a China ficar desse jeito, a gente tem chance de conseguir reverter esse quadro no tempo, em vez de fazendo a dor de ter que subir juros. Então o que faz? Juros altos por mais tempo, e é o que a gente deve acabar vendo na Europa. O catalisador, Paula, na minha opinião, daqui para frente, é o preço do petróleo. Preço do petróleo começou a subir de maneira que a demanda se mostra aumentada, tanto os Estados Unidos como a Europa vão voltar a usar ferramentas de política monetária, porque eles já sofreram muito com o estrago dessa inflação alta nos últimos meses. Inclusive, você falou aí preço de petróleo, ô trava-língua hoje. Preço de petróleo, Fábio, me lembrou que uma outra notícia, enquanto a gente estava falando de petróleo, eu estava buscando aqui informações. A CNBC tem aqui uma matéria hoje, né? Eu queria até entender a leitura de vocês. É a visão de um representante de uma empresa da Clean Energy Transition, uma empresa americana que traz, uma empresa europeia, desculpa, que traz aqui uma visão, né, de que uma possibilidade, na visão do especialista aqui, de uma possibilidade de um rompimento da OPEP+, diante de todos os desafios, baixa produtividade. Ele cita aqui a falta de uma cooperação, poderia, na visão dele, facilitar o fim da OPEP+, esse grupo aí de 23 nações que produzem cerca de 40% do petróleo bruto mundial. E na visão dele, né, não sei se é alarmista ou não, essa é a minha pergunta até para vocês, se é factível ou é alarmista, ele vê ali o petróleo podendo cair a $35 o barril. Queria entender também um pouco da visão de vocês, se vocês acreditam que há essa possibilidade, inclusive, de um rompimento do cartel, ou se, de repente, né, somente ali a Arábia Saudita, a maior produtora, junto com a Rússia, não teriam força suficiente para conseguir segurar esse barril de petróleo. Vocês enxergam realmente uma possibilidade ou é um pouco não factível, um pouco mais alarmista na sua visão, Fábio? Bem, primeiro ponto é que $35 no País da Maravilha pode ser La La Land, no mundo da Barbie. Petróleo a $35, eu acho impossível. Simples assim. A gente já viu quando chegou nos 68, abaixo um pouquinho, o quanto de gente começou a comprar para estocar. Então, isso eu acho difícil. Agora, Paulo, isso é muito simples. A OPEP+, nada mais é do que um clube que decide aonde vai pôr o preço do petróleo. Só que por trás disso, essa turma, alguns países como Emirados Árabes, a própria Arábia, são 100% dependentes dessa receita para se financiar. Eles vivem da receita de petróleo. A coisa começa a ficar ruim, é que nem todo relacionamento, quando o dinheiro começa a acabar. O dinheiro começa a acabar, os problemas começam a aparecer, entendeu? E esse que é o grande ponto. O que a gente está vendo agora nada mais é a mesma situação daquele casal, classe média alta, que achava que estava ficando rico, e o marido um dia chega em casa e fala, a gente vai ter que começar a cortar o clube, vamos ter que diminuir as saídas, porque o dinheiro está acabando. Acabou o amor.
acaba o relacionamento. E é isso que a gente vê na OPEP agora. Eles surfaram uma onda onde pegaram petróleo negativo, os barris futuros, conseguiram levar para $120 isso. Quando começaram a encher o bolso para poder suprir as necessidades de caixa que tem, o mundo parou de novo. E a gente está vendo agora uma demanda irrisória por petróleo por N motivos. Não só por falta de crescimento na China, por um crescimento de energia limpa no mundo, o que diminui a demanda por petróleo. E como o mundo não está, o PIB saiu hoje, mas não está crescendo no ritmo que deveria, petróleo, que é a base de um monte de coisa, tem uma demanda menor. Quando começa a aparecer problemas de dinheiro, começa a ter problemas de relacionamento. Petróleo voltou para $90, $95, que dizem que é a parte, é o sweet spot que fica todo mundo feliz quando a gente não tem uma inflação alta, porque não geraria tanta inflação, o problema é que agora temos uma inflação alta. Eu te garanto que vai todo mundo dar as mãos, se beijar, voltar a se amar, porque está sobrando dinheiro para todo mundo. Esses barulhos de OPEP+, é muito mais um problema de relacionamento, porque tem países lá como Emirados Árabes que falam, eu quero vender mais petróleo, deixa eu vender mais petróleo. Por quê? Porque eu preciso me financiar com a venda de petróleo. E a OPEP não deixa. Falta dinheiro, começa a ter rusga, como em qualquer relacionamento da vida, a gente sabe, dinheiro é uma das maiores razões de rompimento. Pandique, sua visão. Paula, eu não vejo nenhuma chance do petróleo bater em 35. Acho isso esse sujeito da Clean Energy está vendendo bem o peixe dele, tá certo? Ele tem uma razão para vender esse peixe, mas dados não instigariam o mercado a acreditar nessa direção. Isso é, vamos dizer assim, um pouco de espuma, a meu ver. O que eu vejo é o seguinte, somente a Arábia Saudita, que produz mais praticamente do que todos os outros países da OPEP juntos, ou quase mais do que todos eles juntos, que a produção da Arábia Saudita é muito superior